Queridos alunos e queridas alunas, vamos analisar os principais pontos de direito às sucessões, visando a primeira fase do concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Vamos iniciar falando sobre os herdeiros necessários. O que são herdeiros necessários? Tá aí a dica. São as pessoas que possuem, por lei, direito à herança, sendo-lhes reservada uma parcela desta denominada legítima. Logo, o que caracteriza o herdeiro necessário é o fato deles serem titulares da legítima. Então, cuidado, herdeiro necessário é uma classe de herdeiros que tem direito a uma parcela indisponível da herança que é denominada legítima. Existem herdeiros, né? Se nós formos falar da classificação de herdeiros, os herdeiros eles podem ser pela lei, né? O que é herdeiro legítimo? Vou até colocar aqui. Desculpem a letra feia, pessoal, estou escrevendo com mouse. Mas o que é herdeiro legítimo? Herdeiro legítimo é aquele previsto em lei, tá? Herdeiro legítimo é o previsto em lei. E os herdeiros legítimos, eles se dividem em herdeiros necessários, vou colocar isso aqui, ó, necessários, tá? E não necessários, também chamados de herdeiros facultativos. Então, nós já vamos ver qual seria a diferença básica de herdeiro necessário para herdeiro não necessário ou facultativo. Lembrando que herdeiro legítimo é o herdeiro previsto em lei. Ah, mas qual é a outra categoria de herdeiro que existe além do herdeiro legítimo? Também existe o herdeiro chamado de herdeiro testamentário. É curioso que muitas vezes, vou colocar só texto aqui, vocês sabem que é testamentário. É curioso que muitas vezes na prática a pessoa vai na defensoria e fala assim, olha, eu sou herdeiro ou sou herdeira, sou herdeiro legítimo, sou herdeira legítima, como se o fato da pessoa ser herdeira prevista em lei desse algum direito a mais do que um herdeiro testamentário. O fato da pessoa ser herdeira prevista em lei não lhe dá mais direitos do que um herdeiro testamentário. Nós vamos estudar isso. E aí eu até vou adiantar o seguinte. Olha essa questão que eu coloquei para nós debatermos. Qual a diferença primordial entre os herdeiros necessários e os demais herdeiros? Bom, e eu até vou reformular a pergunta. Qual a diferença primordial do herdeiro necessário, do herdeiro legítimo necessário, que também é chamado de reservatário? Cuidado que na prova, muitas vezes a banca, na questão, muda um nome, coloca um sinônimo, e aí os candidatos se enrolam. Então, cuidado, porque herdeiro necessário é sinônimo de herdeiro reservatário, porque ele tem a reserva da legítima. Então, herdeiro necessário ou herdeiro reservatário. O herdeiro necessário, como nós vimos, ele tem direito à legítima, que é uma parcela indisponível da herança. E quais pessoas são consideradas herdeiras necessárias? Aí nós temos que ir lá no Código Civil. Peguem o Código Civil e vamos lá no artigo 1845. Eu peço, por favor, para vocês acompanharem a aula com o código, com a legislação, porque isso vai ajudar no aprendizado, na memorização. O 1845 do Código Civil diz: são herdeiros necessários descendentes, ou seja, filho, neto, bisneto, ascendentes, avós, pais, avós, bisavós e cônjuge. E aí eu faço um alerta. Cuidado que o STF determinou que o companheiro tivesse o mesmo regime sucessório do cônjuge. Logo, seu artigo 1845 do Código Civil, ele diz que o cônjuge herdeiro necessário, logo o companheiro ou a companheira também seriam herdeiros necessários. Logo, cuidado. Se colocarem na prova uma questão, são herdeiros necessários, vocês vão ter que tomar cuidado. Porque pela letra da lei, quem é herdeiro necessário? Descendente, ascendente, cônjuge. E aí,
vocês vão ter que tomar cuidado com o enunciado, porque se o enunciado disser assim, de acordo com o Código Civil, são herdeiros necessários, aí eu marcaria a opção que diz o seguinte, são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Agora, se colocar uma questão dizendo o seguinte, de acordo com a nossa legislação e com a jurisprudência do STF ou com a jurisprudência das altas cortes nacionais, são herdeiros necessários. Aí eu incluiria também o companheiro. Então tomem cuidado com essa primeira fase, que é o objetivo, que é a múltipla escolha, então vocês vão ter que ter esse tipo de cuidado. Bom, então, nós sabemos que, pela lei, são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, e, pelo entendimento do STF, nós temos que incluir também o companheiro, que, repito, o STF disse, companheiro deve ter o mesmo tratamento jurídico do cônjuge. Em relação a direito sucessório, hein? Não em relação a direito de família. Eu vou deixar bem claro isso. Então, em relação a direito de família, existem distinções entre casamento e união estável. Por exemplo, o casamento, o pacto antinupcial no casamento, existe a forma pública, o contrato de união estável precisa ser por escrito. Esse escrito pode ser particular ou público. Tá aí uma diferença. Outra diferença, determinados atos, por exemplo, alienação de imóvel no casamento, está lá no artigo 1647, como regra, salvo na separação de bens, exige a vênia conjugal. Já na união estável, em regra, não se exige a vênia conjugal. Então percebam que, no direito de família, há uma diferença de tratamento jurídico do cônjuge para o companheiro. Mas em direito sucessório, não façam essa distinção, porque em direito às sucessões, a regra que se aplica ao cônjuge vai se aplicar igualmente ao companheiro. Mas, seguindo, e quais são os herdeiros não necessários? Que já vimos os necessários. Herdeiros não necessários seriam os colaterais. Lembrando que, se nós formos lá no Código Civil, e peguem, por favor, o Código Civil mais uma vez, já deixem aí do lado. Vamos lá no 1829, do Código Civil, ele diz lá que em quarto lugar estão os colaterais. Mas até que grau os colaterais herdam? Os colaterais herdam até o quarto grau, isso está no Código Civil, no artigo 1839. 1839 do Código Civil, que fala que se a pessoa não tiver descendente, não tiver ascendente, não tiver nem cônjuge nem companheiro, vão herdar os colaterais. E aí, qual o colateral mais próximo? É o colateral de segundo grau, é o irmão, a irmã. E depois, quem é o colateral de terceiro grau? Tios e sobrinhos. E quem são os colaterais de quarto grau? Primo, tio-avô, tia-avó, sobrinho-neto e a sobrinha-neta. É claro que se a pessoa tem irmão, o tio não vai herdar, porque o irmão é colateral de segundo grau. Anotem aí, irmão, colateral de segundo grau. Colateral de terceiro grau, tio e sobrinho. Colateral de quarto grau são primos, tio-avô e sobrinho-neto. Muitas pessoas têm dúvida e me perguntam o seguinte, vem cá, eu conheço irmão, conheço tio, conheço sobrinho. Porque imagine, irmãos são aquelas pessoas que têm o mesmo ancestral direto em comum, ou seja, os mesmos pais, ou o mesmo pai ou a mesma mãe. Quem é o tio? Tio é o irmão do seu pai ou o irmão da sua mãe, esse é seu tio, a sua tia. E seu sobrinho é o filho do seu irmão ou o filho da sua irmã. Os primos são os filhos dos irmãos. Agora as pessoas perguntam, quem é esse tal de tio-avô? Tio-avô, tia-avó é o irmão ou a irmã do seu avô. O irmão do seu avô ou a irmã da sua avó é seu tio-avô ou sua tia-avó. E quem é o sobrinho-neto? Sobrinho-neto, pessoal, é o neto do seu irmão ou da sua irmã. Então, se seu irmão tem um neto ou uma neta, esse neto ou a neta do seu irmão é seu sobrinho-neto. Então, tomem cuidado, porque essas pessoas, irmão herda, é colateral de segundo grau, tios e sobrinhos herdam, são colaterais de terceiro grau, tio-avô, sobrinho-neto e primos herdam, são colaterais de quarto grau. Então,
Esses colaterais, essas categorias de colaterais de segundo grau, irmão, terceiro grau, tio e sobrinho, e quarto grau, tio avô, sobrinho neto e primos, são herdeiros não necessários. Ou seja, imaginem o seguinte, uma questão clássica de prova da defensoria. Uma pessoa que não possui descendente, né? não possui descendente, não possui ascendente e também não possui cônjuge nem companheiro, porém possui irmãos. Procura a defensoria pretendendo deserdar o seu irmão. Que orientação você daria a essa pessoa, né? Aí tem lá várias opções. Olha só, pessoal, deserdação, em primeiro lugar, não é possível. Peguem o Código Civil, a deserdação está prevista lá no artigo 1961 e seguinte do Código Civil. Só quem pode ser deserdado é herdeiro necessário, está expresso no 1961. Então, o irmão não é herdeiro necessário, então ele não pode ser deserdado. Olha o primeiro detalhe, hein? Porque só quem pode ser deserdado é herdeiro necessário. Irmão não é herdeiro necessário, ele não pode ser deserdado. Na verdade, a doutrina diz isso. Ele não pode ser deserdado. Mas, na verdade, o irmão não é que ele não... Realmente, ele tecnicamente não pode ser deserdado. Mas ele não precisa ser deserdado, porque ele é herdeiro não necessário. Ele é herdeiro facultativo. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um irmão e eu não gosto dele. E eu quero que meu irmão não herde. O que eu faço, hein? Eu vou lá, faço um testamento contemplando qualquer outra pessoa. E nem preciso, a pessoa que não quer que o irmão herde, basta fazer um testamento contemplando um amigo, uma amiga, uma pessoa jurídica pode herdar também, por exemplo, uma instituição de caridade, a pessoa pode deixar os bens para uma instituição de caridade, ou para um amigo, ou para uma amiga. Ou seja, a pessoa ela nem precisa, ela nem pode tecnicamente e nem precisa deserdar os herdeiros não necessários. Ficou claro? Então, cuidado, porque se a pessoa tem um irmão e não quer que o irmão herde, porque imagina, a pessoa não tem descendente, não tem ascendente e também não tem cônjuge ou companheiro. E aí não quer que o irmão herde. Basta fazer um testamento contemplando um terceiro. Por quê? Porque o irmão, ele não é herdeiro necessário. Mas olha o detalhe, hein? É herdeiro legítimo. Porque herdeiro legítimo é o herdeiro previsto em lei. Então, cuidado, olha o que eu vou falar agora, hein? Isso confunde. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Porque herdeiro legítimo é o herdeiro previsto em lei. E nós acabamos de ver que existem herdeiros legítimos que podem ser afastados da sucessão sem nenhum motivo, são os colaterais, que, repito, são herdeiros legítimos, mas são herdeiros legítimos não necessários. Ficou claro? E também existem herdeiros testamentários, que são aqueles herdeiros previstos em um testamento. Agora vou reforçar isso, hein? Então nós temos herdeiros legítimos, que têm direito à legítima, que são os herdeiros necessários. Esse jogo de palavras confunde mesmo, eu concordo, isso confunde, por isso vocês estão estudando aqui com a gente. Então, herdeiro legítimo necessário tem direito à legítima. E o que é legítima? É a parcela, tá até aqui a questão, vamos responder essa questão aqui. Legítima é a parcela indisponível da herança reservada aos herdeiros necessários. Então o herdeiro legítimo não necessário, ele não tem direito à legítima? Não. Herdeiro legítimo não necessário não tem direito à legítima. Tudo bem? Então, vou reforçar pela última vez. Não é todo herdeiro previsto em lei, que é o herdeiro legítimo, que tem direito à legítima. Só quem tem direito à legítima é o herdeiro legítimo necessário. Bom, herdeiros necessários podem ser afastados da sucessão? Podem, mas deve haver um motivo, como nós vimos. Mas quais são esses motivos? Olha só, pode haver a chamada indignidade ou exclusão da sucessão, que está lá no artigo, estou até colocando aqui, 1814 e seguintes do Código Civil, eu já vou comentar. E também nas hipóteses lá de deserdação, lá dos artigos 1961, eu juro que isso aqui é 1961, pessoal. Artigo 1961 e seguintes do Código Civil.
Vamos pegar o Código Civil lá no 1814? O 1814 é outro artigo importante, hein? Tanto para a primeira fase, tanto para as específicas, mas vamos pensar, por enquanto, na primeira fase. E o 1814 do Código Civil, ele trata das hipóteses de indignidade ou exclusão da sucessão. Isso pode vir na prova da seguinte forma: são causas de exclusão da sucessão, são causas de indignidade, ou o herdeiro necessário pode ser afastado da sucessão quando... E aí as hipóteses estão no artigo 1814. Em quais hipóteses os herdeiros podem ser excluídos da sucessão? Lembrando que deserdação só atinge herdeiro necessário. Anotem aí para não esquecer, hein? Deserdação atinge só herdeiro necessário. Basta ir lá no 961. Nós já vamos lá no 961 do Código Civil. Mas exclusão da sucessão ou indignidade para suceder atinge qualquer herdeiro. Herdeiro previsto em lei, herdeiro previsto em testamento. E vamos falar rapidamente dessas hipóteses de indignidade. O 1814, inciso 1º do Código Civil, ele diz: são excluídos da sucessão os que houverem sido autores, coautores ou partícipes do homicídio doloso ou tentativa contra o autor da herança ou contra seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, aquela história, o filho que tenta matar o pai, ou até aquele caso real, né, em que a filha matou os pais. Nesse caso, ela é isso, para falar tecnicamente, né? Cuidado, porque às vezes colocam na prova assim: olha, a filha matou os pais, e os pais não deixaram qualquer testamento. Por que a questão fala isso? Porque só pode haver deserdação em testamento. Então a questão fala: os pais não elaboraram nenhum testamento, conta uma historinha, né? E aí você fala: poxa, por que a historinha diz que os pais não deixaram testamento? Para deixar claro que os pais não deserdaram a filha. E aí conta que a filha foi lá e matou os pais. E aí diz o seguinte: esta filha que matou os pais, ela será deserdada? Ela será excluída da sucessão? Olha só, ela não será deserdada porque os pais nem testamento fizeram e a deserdação só pode ocorrer em testamento. Essa filha que matou os pais, ela será excluída da sucessão, está aí no 1814. E além do homicídio contra o autor da herança ou seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, também esse inciso 2º é interpretado da seguinte forma: se o herdeiro ele praticar um crime contra a honra do autor da herança. Então, se a pessoa injuriar, caluniar, difamar o autor da herança, ele também pode ser excluído. E também quando a pessoa, por violência ou meio fraudulento, impede o autor da herança de fazer um testamento, de fazer um codicilo. O que é codicilo? Codicilo é um testamento simplificado para disposições de baixo valor patrimonial. O que é disposição de baixo valor patrimonial? Doutrinariamente se entende que disposição patrimonial de baixo valor patrimonial são aquelas que não excedem 10% da herança. Então, para vocês verem que isso é relativo. Se a pessoa tem uma herança de 100 mil reais, 10% da herança é 10 mil reais. Se a pessoa tem uma herança de 10 milhões de reais, 10% da herança é 1 milhão de reais, tá? Então isso é relativo. Mas o codicilo, por que ele é considerado um ato de disposição de última vontade mais simples? Pelo seguinte, pessoal, porque ele dispensa, inclusive, testemunhas. Podem reparar no Código Civil. Vamos lá, ó, no artigo... Desculpem, deixa eu pegar o Código Civil. No artigo 1881. Isso, 1881 do Código Civil. Vale a pena dar uma lida no 1881 e seguinte. Então, vimos que codicilo é uma espécie de testamento simplificado. E testamento simplificado significa que o codicilo, assim como o testamento, é um ato de disposição de última vontade, porque geralmente se chama, né? Testamento ou codicilo de ato de disposição de última vontade. Então, o codicilo é um ato de disposição de última vontade mais simples, porque não exige testemunhas, ou seja, a forma é mais simples, mas por consequência dessa simplicidade, só podem ser codicilados, digamos assim,
e essa expressão é técnica, tá? Só pode ser previsto no... Tanto é que quem faz o codicilo é codicilante, ou seja, só pode se prever em um codicilo bens, disposições patrimoniais de baixo patamar, de baixo valor, que, como eu disse, que seriam aquelas que não excedem a 10% da herança. Bom, porém, pessoal, reparem só. Então, e se a pessoa impedir o autor da herança de fazer um testamento ou codicilo, ela também será considerada excluída da sucessão com base no 1814, inciso 3º do Código Civil. Guardem isso. E a última observação que eu quero fazer sobre a exclusão da sucessão, antes de falar rapidamente sobre a deserdação, eu quero comentar o seguinte. O 1814 do Código Civil, ele fala herdeiros ou legatários podem ser excluídos da sucessão. Qual a diferença do herdeiro para o legatário? O herdeiro é aquele que recebe uma cota-parte. O que é cota-parte? 5%, 10%, metade, 1/3. É aquele que recebe uma cota-parte, ou seja, uma parte da herança, ou até mesmo a totalidade da herança. Podem existir vários herdeiros, tem 5 filhos, cada um vai receber o quê? 20%. Agora tem só um filho, ele é o chamado herdeiro universal. Agora, o legatário, ele não recebe uma parcela da herança, uma cota-parte. Ele recebe um bem certo e determinado. Porque aí você pode perguntar, como assim um bem certo e determinado? Bom, o autor da herança deixa um carro, deixa um apartamento, deixa uma quantia em dinheiro. Todos esses são exemplos de legados. Então, isso já foi cobrado em prova da Defensoria Pública. Colocam lá, olha, um amigo deixa lá para Lucrécia o valor de R$1.000, e faz um testamento deixando R$1.000 para a Lucrécia. Esses R$1.000 são considerados herança, são considerados legado? São considerados legado, porque são um bem certo e determinado. Inclusive, a doutrina chama esse legado de dinheiro. Tá? Ou se a pessoa deixa um imóvel, legado de imóvel. Então, a pessoa pode deixar um bem certo e determinado, e esse bem certo e determinado é chamado de legado. Bom, e agora vamos falar rapidamente lá do 1961 e seguinte do Código Civil. Vamos lá, 1961. Diferente do que acontece na exclusão da sucessão, a pessoa só pode ser deserdada em testamento com a expressa previsão da causa. Tá? Está lá no artigo 1964 do Código Civil. Ah, mas quais são as causas de deserdação? Vamos lá. As causas de deserdação estão nos artigos 1962 e 1963. E tanto os pais, os ascendentes, podem deserdar os descendentes, os filhos, como os filhos podem deserdar os pais. Tanto é que 1962 fala: além das causas do 1814, que são as causas de indignidade, de exclusão da sucessão que a gente acabou de falar, autorizam a deserdação dos descendentes pelos descendentes. Então, 962 é o, digamos assim, são os pais deserdando os filhos, e o 963 é o contrário, é o filho deserdando o pai, por exemplo. Tá? E aí o 962 diz: ofensa física, injúria grave. Então, se o filho agride o pai, ele pode ser deserdado. Se o filho comete um crime contra a honra do pai ou da mãe, ele também pode ser deserdado. E o que é isso, hein? Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Imaginem o seguinte, imaginem que o filho tenha um caso, imagine, a mãe faleceu e aí o filho tem um caso com a madrasta, traindo, digamos, o próprio pai. Isso também é causa de deserdação. E o contrário também é verdade. Vamos imaginar que o pai ou a mãe tenha um caso com a esposa do filho, né? Que seria ou, digamos assim, a nora ou o genro, né? Então, se o sogro ou a sogra trair o filho ou a filha com o genro ou com a nora, isso também é causa de deserdação. E, por fim, a última causa de deserdação
é o desamparo, né? Esse desamparo, sim, assim, desamparo dos pais ou dos filhos, em caso de alienação mental ou grave enfermidade, e esse desamparo tem se entendido que é tanto desamparo moral quanto o material. Como assim desamparo moral? O filho, a filha que nunca mais, né? Tá lá 50 anos sem ver os pais. Ah, seu pai ou sua mãe tá doente. Ah, não tem problema nenhum não, deixa lá. E aí a pessoa tá lá 30 anos sem ver os pais, sabe que o pai tá com problema de saúde, tá doente, e não vê os ascendentes. E o contrário é verdade, a mesma coisa. Aquele pai, aquela mãe que na infância deixou o filho desamparado, abandonou o filho, e ele também pode ser deserdado. E até curiosa a seguinte situação. É comum, tem até alguns exemplos de pessoas famosas, tem até um caso de uma cantora famosa, que ela foi abandonada pelo pai na infância. O pai a abandonou na infância, e antes do abandono agredia a própria filha, agredia a mãe, e posteriormente abandonou. E aí, anos depois, né, a filha alcançou uma boa condição, né, quando adulta, e aí o pai veio postular alimentos em face da filha. E aí, pessoal, o que vocês acham? E aí, claro, né, o pedido de alimentos foi julgado improcedente sob o seguinte argumento. Peguem o Código Civil e também existe os alimentos, cessa a obrigação de pagar alimentos ou cessa o direito a alimentos quando o credor tem um procedimento indigno em relação ao devedor. Isso está lá no artigo 1708, parágrafo único do Código Civil. E aí se entendeu o seguinte, o que é procedimento indigno? Seria qualquer procedimento reprovável. É claro que nós podemos utilizar por analogia as hipóteses de deserdação, lá do 961 e seguintes. Nós podemos usar as hipóteses de indignidade. Então se entende o seguinte, olha, aqueles pais que abandonam o filho, a filha, que espancam o filho, espancam a filha, esses pais, eles não terão o quê? Direito a alimentos em relação ao filho, por quê? Porque eles tiveram um procedimento indigno em relação ao mesmo, com base no 1708, parágrafo único do Código Civil. Então, para resumir aqui, já vimos que os herdeiros necessários, eles, em regra, têm direito à legítima, mas em situações excepcionais, como a indignidade e a deserdação, eles podem ser, sim, afastados da sucessão. Agora, só mais alguns detalhes aqui, que vocês podem, depois lendo o Código Civil, ter dúvidas, é o seguinte. O 1814 seguinte, quando ele trata da exclusão da sucessão, a exclusão da sucessão, como acontece isso na prática? Se o herdeiro praticou um dos atos de 1814 contra o autor da herança, os demais herdeiros devem ajuizar uma ação para provar a causa de exclusão da sucessão, tá? Então a pessoa tem que ajuizar uma ação para provar, é uma ação para reconhecer a causa de exclusão da sucessão, tá? E onde é que está isso no Código Civil? Está lá no 1815, que diz: a exclusão do herdeiro legatário, em qualquer caso de indignidade, será declarada por sentença. Então, o herdeiro interessado vai ter que ajuizar uma ação para reconhecer a causa de exclusão da sucessão, tá? Ah, só com a sentença que ele vai ser excluído da sucessão? Sim, só com a sentença que ele vai ser excluído da sucessão. Ah, e a deserdação? A deserdação também. Só que a deserdação tem mais um requisito. Nós vimos que o autor da herança deve fazer um testamento declarando expressamente a causa de deserdação. E aí, os demais herdeiros também terão que ajuizar uma ação para provar a causa de deserdação. Isso está no artigo 1965, que diz lá: ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Então aí vai ter que se ajuizar uma ação para provar a causa de deserdação. Ah, qual o prazo? Esse é outro ponto muito cobrado em prova. O prazo
para ajuizar esta ação, para demonstrar a causa de deserdação, é de 4 anos, a partir da abertura do testamento. Está no artigo 1965. Então, tomem cuidado, hein? A pessoa imagine, o autor da herança faleceu. A quem interesse, né? Por exemplo, os demais herdeiros, porque são 3 filhos. Se um for deserdado, os 2 filhos vão receber o que é o maior. Então, eles podem ajuizar uma ação para demonstrar a causa da deserdação? Claro que podem, mas esse prazo é de 4 anos, a contar da abertura do testamento. Em se tratando de indignidade, também tem um prazo decadencial. Tá lá, ó. E esse prazo decadencial, olha o que diz o Código Civil. Peguem o Código Civil, por favor, e vamos lá no artigo 1800. Tá aqui, ó. Calma aí, só um minutinho, pessoal, que agora eu me perdi aqui no meu código. Ó. Esse prazo também é de 4 anos, só que é contado da abertura da sucessão. Deixa eu só pegar aqui o artigo. Tá lá no 1815. Tá lá, 1815, parágrafo 1º, tá? Que diz lá, o direito de demandar a exclusão do herdeiro legatário extingue-se em 4 anos, mas cuidado, porque aí é contado da abertura da sucessão. Quando a sucessão se reputa aberta, com o falecimento do autor da herança. Então, para resumir, esse prazo de 4 anos, que é um prazo decadencial, hein? Esse prazo não é prescricional, tá? Esse prazo é decadencial. Esse prazo decadencial de 4 anos, ele é contado na exclusão da sucessão, da abertura da sucessão, e lá na deserdação ele é contado na abertura do testamento. Bom, pessoal, por esse bloco vamos ficar por aqui, mas vamos seguir com o direito das sucessões. Um abraço.